Nosso muito bom dia a todos e a todas, estudantes do terceiro ano do ensino médio. A gente está dando início aqui ao, a mais um encontro de filosofia. Nesse momento, a gente dá encontro e início ao terceiro volume do nosso programa de estudos, do Plano de Estudos Tutorado do Governo do Estado de Minas Gerais, aqui terceiro ano do ensino médio regular. Então, vamos avançar aqui, está aqui a capa para vocês verem. Vamos colocar diretamente aqui no conteúdo de filosofia. Aqui o conteúdo de filosofia começa a partir da página 104. É um conteúdo que, de alguma forma, retoma alguns temas que nós trabalhamos no primeiro volume, porque no primeiro volume nós trabalhamos a questão de um dos autores contratualistas, na verdade dois, porque tinham uma menção ao Hobbes e em um conteúdo um pouco mais diria completo, mas com mais informação em relação ao John Locke. Então, aqui na primeira semana tem o texto do Silvio Galo, que é um professor de filosofia, que tem um livro também de filosofia para o ensino médio. E aqui o Silvio Galo faz a comparação entre o conceito de Estado entre Jean-Jacques Rousseau e Thomas Hobbes. Então eu vou iniciar aqui nossa apresentação retomando de alguma forma aquele conteúdo sobre os autores contratualistas. Então, vamos passar aqui, abrir aqui o nosso PDF. Está aqui. A teoria liberal e contratualista, né? As teses contratualistas. Então, o contratualismo político da modernidade, ele é, sobretudo, conhecido por esses três autores, por Thomas Hobbes, por John Locke e por Jean-Jacques Rousseau. A tese central desses autores que estão associados ao liberalismo, especialmente o Hobbes e o John Locke, que é o pai da teoria liberal, mas o Rousseau tem uma capacidade de se associar tanto ao liberalismo, quanto ao marxismo, quanto ao romantismo. Então, o Rousseau é um pensador mais complexo. Não é à toa que é considerado, ao lado do Immanuel Kant, os dois maiores pensadores do Ocidente no século XVIII. Mas, eu dizia, a tese fundamental dos autores contratualistas é a de que a criação das sociedades, a criação da organização social, ela não é natural, tal como defendia a Igreja durante a Idade Média, tal como defendia filósofos como Aristóteles na política. Isso Maquiavel já trabalhou também no Príncipe. Então vamos retomar aqui o conceito de Estado por Hobbes, a questão do Estado de natureza, vamos avançar aqui. A primeira questão aqui, a gente está mencionando aqui o primeiro ponto, na verdade, né? A gente menciona a questão do que é o estado de natureza, né? Vamos explicá-lo aqui de uma maneira mais clara aqui. O estado, o conceito, a ideia do estado de natureza é uma hipótese, como eu comecei a afirmar há pouco, é uma hipótese teórica que serve para pensar como os estados ou como as sociedades se organizaram, tal como nós a compreendemos nesse momento. Então, a tese do estado de natureza, ela, do ponto de vista mais histórico, do ponto de vista mais real, ela tem como influência a chegada dos europeus aqui no continente americano
e o contato com outros povos, com outras civilizações, né? As civilizações que nós chamamos de indígenas, mas eram os povos tradicionais e nativos aqui do nosso continente, como os incas, os maias, os astecas, os tupis guaranis aqui no Brasil, os Gês. E essa tese, ela tem como objetivo demonstrar que a criação da sociedade política não é algo natural, não é algo artificial, ou seja, é uma decisão tomada por homens e mulheres pensando aqui no que é melhor para cada um deles, do que é melhor de forma coletiva. O que esses autores estão fazendo aqui? Eles estão simplesmente dizendo que a origem do poder, a origem da soberania não é externa à sociedade, é algo que está no interior da própria sociedade. Por quê? Porque na Antiguidade, na Idade Média, sobretudo com o triunfo do cristianismo, a origem do poder legal era o quê? Deus, ou seja, o rei manda porque ele é o escolhido por Deus. Aqui, sobretudo após Maquiavel, onde Maquiavel mostra que as sociedades estão divididas entre o desejo dos grandes de oprimir o do povo não ser oprimido, Maquiavel recoloca a soberania e a política no interior da própria sociedade. Vejamos aqui o Thomas Hobbes, então, nosso primeiro autor contratualista. Hobbes, ele nasce em Malmesbury, na Inglaterra, em 1588, e ele acompanha de perto o desenrolar de grande parte da Guerra Civil Inglesa, porque ele viveu, né, mais de 90 anos, e ele brinca que na noite em que ele nasceu de forma prematura, sua mãe também deu origem, também deu vida a um outro irmão gêmeo dele, o Medo, porque Hobbes nasce no dia em que a Esquadra Invencível, um grupo fortemente armado deste embate entre os ingleses, está entrando em Malmesbury. E isso, o medo da morte, o medo de que pudesse acontecer alguma coisa à família Hobbes, acabou levando a mãe de Hobbes a ter contrações tão grandes e propiciando o nascimento do pequeno Hobbes antes dos 9 meses. E o Hobbes, ele brinca com essa coisa do medo, mas Hobbes acaba levando o sentimento do medo e transforma num elemento muito forte, muito importante da sua construção política, como a gente vai ver. Primeira coisa, como é que Hobbes pensa? É importante essa divisão aqui da filosofia, do saber para o Hobbes. Por quê? Porque isso explica e nos ajuda a entender qual é a posição de Hobbes dentro da filosofia. Então, Hobbes é um pensador empirista, ou seja, para o Hobbes, o conhecimento, ele tem como origem as nossas sensações, ele tem como origem os nossos sentidos. A nossa razão processa essas matérias, essas sensações vindo a partir dos nossos sentidos. Então, do ponto de vista filosófico, se a gente pensar nesse embate do ponto de vista do conhecimento entre racionalistas e empiristas, Hobbes é um autor empirista. E assim sendo, ele vai dizer o seguinte, olha, o conhecimento humano, ele é dividido em 3 partes. A primeira, você tem o conhecimento das coisas naturais inanimadas, ou seja, dos animais, das plantas, enfim, de todos os objetos, desse copo, de todos os objetos que existem no mundo, mas não tem consciência, não tem racionalidade. Daí a ideia né, deriva esse conceito do latim, do ânima, quer dizer alma, ou seja, a razão. E o segundo grupo, o segundo campo do saber, são os corpos naturais animados, que é o caso do homem. Então, as ciências que tratam aqui do homem, a biologia, a física, a química, que trata tanto do homem quanto das coisas naturais, inanimadas também, né? E, por fim, ele cria
uma nova disciplina, que é um novo campo de saber formalmente, que é o que ele chama do corpo artificial, que é o Estado, que é a política. Então, Hobbes tem uma importância muito grande nesse aspecto. E do ponto de vista, onde que fica a religião? A religião, para o Hobbes, é algo revelado. A religião não... A religião e o espiritual são do campo da fé e não do campo da filosofia. Então, vamos ver aqui as principais características da hipótese do estado de natureza hobbesiano. A hipótese do estado de natureza hobbesiano é uma hipótese muito poderosa, porque ela sempre é retomada, sempre é relembrada por escritores, por autores, para, sobretudo, descrever ambientes em que você tem processos de conflagração, de guerra, de enfrentamento, de conflitos dentro de uma nação. Então, vamos lembrar que, né, esse ano, inclusive no início do ano, próximo do Carnaval, as forças de segurança pública lá do estado do Ceará entraram em greve. E aí, quando as forças de segurança pública daquele estado entraram em greve, a média de homicídios que no Ceará era em torno de 10 por semana, ela passou dos 100, 150. Então, isso aqui mostra que é uma das características do Estado, a principal característica do Estado de natureza hobbesiano. O Estado de natureza hobbesiano é um Estado violento, o Estado de natureza hobbesiano é um Estado bélico. Então, esse é o primeiro elemento. Os homens e mulheres, enfim, a humanidade, no estado de natureza, ela tem uma igualdade, as pessoas, os indivíduos são iguais, mas que, além dessa igualdade, há uma liberdade enorme, ou seja, uma liberdade ilimitada a todas as coisas. E essa liberdade ilimitada a todas as coisas é que dá origem às 3 causas das disputas entre os homens que fatalmente torna esse estado bélico. O primeiro deles é a competição pelo dinheiro e pelos bens materiais. O segundo, a desconfiança em relação à própria segurança. E o terceiro, a busca pelo reconhecimento e pela fama, desculpa. Então, outro elemento importante, além da violência e da liberdade ilimitada, é a ausência de um poder comum e superior que faça a todos os indivíduos respeitar uns aos outros, respeitar o espaço, os bens de uns e de outros. Esse é um outro elemento forte aqui do estado de natureza do Hobbes. E como consequência disso, no estado de natureza hobbesiano, não há o direito de propriedade privada. Por quê? Porque a propriedade privada, por Hobbes, ela só pode ser garantida pelo Estado. No qual sentido? No estado de natureza, na ausência de um poder comum para nos defender, cada indivíduo precisa dispor da sua própria força, seja ela a sua própria força física, ou seja, a constituição de grupos armados, de milícias, né? Só para vocês entenderem, para defender um determinado bem de segurança particular. Então, não... Mas se um outro grupo tem uma força maior do que o meu, por exemplo, eu acabo perdendo a posse dos bens que eu consegui. Então, é por isso que é impossível, do ponto de vista aqui do estado de natureza hobbesiano, a gente falar em propriedade privada, que é diferente lá do John Locke, como a gente já viu. Apesar disso, nós temos aqui 2 leis fundamentais que ajudam os homens a sair, que impelem os homens ou que influenciam na saída de homens e mulheres do estado de natureza. O primeiro é que essa liberdade é limitada
me dá o direito também de fazer o que for necessário para preservar a própria vida. E essa ideia da preservação da própria vida é um elemento muito forte aqui da filosofia hobbesiana, e dessa ideia de utilizar de todos os meios necessários para a preservação da própria vida, nasceu, por exemplo, a ideia, né, da legítima defesa, da ação em legítima defesa, né, que as constituições, os códigos civis modernos incluíram. Então, para chegar à formação do Estado civil, é necessário que um homem, um indivíduo, só renuncie ao seu direito a todas as coisas, ou seja, a sua liberdade limitada, se com isso os outros o fizerem para a garantia da vida e da paz. Quando todos os homens, quando todos os indivíduos que são iguais aqui no estado de natureza chegam a um acordo de que é melhor baixar as próprias armas e buscar um espaço comum, constituir uma entidade comum para defender e garantir os direitos e os interesses, sobretudo da vida e da segurança, que é para isso que serve o contrato social hobbesiano, assim a gente sai do estado de natureza e dá início aqui ao estado de sociedade civil, ao estado de sociedade política. Daí a ideia do contrato social. Então, o contrato social para Hobbes, ele tem primeiro como finalidade, ele se dá através da restrição da liberdade, ou seja, quando eu entro em sociedade política, há uma restrição daquela liberdade limitada de todas as coisas, que era uma das causas, que era a causa por excelência dos embates, dos conflitos com outros indivíduos, e ao passo que eu aceito a restrição, a limitação da minha liberdade, eu aceito a fazer o que me é permitido por lei ou o que não é negado pela lei, eu ganho em troca a preservação da vida, eu ganho em troca esse cerceamento do estado de guerra de todos contra todos, eu ganho em troca, inclusive, o direito de propriedade. Então, a partir disso, nós construímos um poder comum e superior que Hobbes chama de Leviatã. O Leviatã é uma imagem, um monstro bíblico que significa um ser mitológico grande. Por quê? Porque o Estado, ele de fato, ele precisa ser grande, forte, ter lei para garantir os interesses e o direito dos indivíduos que entraram, que o criaram, mas o Estado também precisa, que é o que Hobbes aponta, o Estado também precisa de ter espada, o Estado também precisa de ter força. Por quê? Porque os pactos sem espadas não passam de palavras. Ou seja, é necessário que, além da existência das leis, além da existência do direito, é necessário a existência da força organizada para fazer cumprir essa lei. Então, é por isso que todos os estados no mundo inteiro têm suas forças de segurança, as forças armadas, as polícias locais, justamente com a finalidade de defesa da coletividade, mas também, sobretudo, para fora, né, na relação com outros estados, mas internamente para fazer com que os cidadãos possam cumprir e garantir o respeito à lei de todos. Então, só para a gente fechar aqui, nós não vamos entrar no Locke, o Hobbes aponta que o poder soberano, ele é o poder daquele que cria a lei, então, portanto, é o poder legislativo, que é por excelência o poder soberano, mas para o Hobbes, o poder que cria a lei, o poder soberano, ele vai estar
melhor consolidado ou melhor gestado quando a soberania é entregue a um só. O poder soberano pode ser uma assembleia, o poder soberano pode ser um pequeno grupo, pode ser um, uma única pessoa, um único chefe, ou seja, um rei. Então, Hobbes defende a ideia de que a monarquia é melhor do que a aristocracia, do que a democracia, para garantir a efetividade da lei, para garantir aqui o respeito e a paz, a tranquilidade e a segurança dos indivíduos. Esse, a grosso modo, aqui são as principais características aqui da filosofia política de Thomas Hobbes. Então vamos avançar aqui para o Jean-Jacques Rousseau, porque o exercício pede para a gente comparar um e outro. Eu estou passando aqui pela construção aqui que eu faço do Locke. É uma pena, porque né, a gente não vai trabalhar Locke aqui, mas já trabalhamos em outro momento, e é muito interessante as diferenças entre esses três autores, as críticas que o John Locke faz ao Thomas Hobbes. Então, vejamos aqui o Jean-Jacques Rousseau. Eu disse no início, é um dos grandes pensadores do século XVIII. Jean-Jacques Rousseau é um pensador iluminista, apesar de ser radicalmente, ou de defender teses radicalmente contrárias ao iluminismo. O iluminismo ele foi caracterizado pela crença na capacidade da racionalidade de desencantar o mundo, né, na crença da ciência, das artes, de criar um mundo novo, diferente do que foi o mundo medieval, o mundo da antiguidade marcado pela religiosidade. Mas Rousseau, e aí como precursor dos movimentos socialistas, ele critica justamente o triunfo de certo tipo de racionalidade, de certo tipo de cultura que, na visão dele, era a responsável pelos grandes males que se via, pelos grandes males e pela enorme corrupção política, econômica e moral que se via na França do século XVIII, pré-revolucionária. Só lembrando que a obra de Rousseau ela é tão importante que ela está diretamente relacionada, ela influencia diretamente a Revolução Americana e, sobretudo, a Revolução Francesa. Jean-Jacques Rousseau é um pensador genebrino, ele nasceu na Suíça em 12 de junho de 1712 e faleceu em Paris em 2 de julho de 1778. Né? Dentre as suas obras, o Discurso sobre as Ciências e as Artes, 1750, o Discurso sobre a Origem da Desigualdade entre os Homens, o Contrato Social, o Emílio, são aqui 4 dessas grandes obras que o Rousseau legou ao Ocidente, legou à humanidade. Então vamos lá, então, o conceito de natureza, de estado de natureza aqui no Rousseau, e é interessante porque aqui atrás, né, como a ideia, como o estado de natureza russoniano é um estado pacífico, é um estado em que o homem ele está íntegro com suas capacidades físicas, com suas capacidades sentimentais, ele depende, sobretudo, dos seus instintos e dos seus sentimentos, ele acaba sendo associado, Rousseau, o estado de natureza russoniano acaba sendo associado ao tal mito do bom selvagem que surge na Europa no século XVI, a partir da chegada dos europeus ao continente americano, né, ao nosso continente. Então aqui no fundo tem uma paisagem, tem uma obra de arte belíssima aqui do pintor Henri Rousseau, né, interessante também, eu quis colocar isso aqui que me parece muito importante. Mas vamos lá então, ao contrário de Hobbes e Locke, que derivam a formação da sociedade política diretamente do estado de natureza, Rousseau faz o oposto. Rousseau, ele parte daquele processo de corrupção e de dificuldades atuais que as sociedades vivem, justamente para mostrar que ele contrapõe esse processo ao que o homem era lá no
no seu início no processo do Estado de natureza. Então, o Estado, Rousseau faz isso para criticar a corrupção política, social e econômica aqui presente no século XVIII. Então, para Rousseau, o homem no estado de natureza, ele é moralmente bom, íntegro, biologicamente forte, sadio, feliz e solitário, dependendo, sobretudo, dos seus instintos e dos seus sentimentos. Essa posição do Rousseau, ela é escandalosa, porque, ao contrário de outros iluministas que identificam na cultura, no triunfo desse tipo de ciência, de racionalidade, de cultura, o progresso da sociedade, o Rousseau está justamente fazendo o oposto, denunciando que a corrupção moral, política e econômica, ela derivava, sobretudo, daquele tipo de construção política e social. Aí as causas da origem da desigualdade entre os homens, aí aqui, né, eu coloquei esse cartazinho aqui da propriedade privada, entrada proibida. É isso, para Rousseau, a causa da origem, a principal causa da origem das desigualdades na humanidade é a propriedade privada, ou seja, então a propriedade privada é o processo que gera a história, é o processo que insere o homem dentro da cultura, é o processo que tira o homem da natureza e o insere no contexto cultural, porque a propriedade natural, porque a propriedade privada, ela faz a distinção entre as coisas que são minhas, como esse copo, e as coisas que são de uso coletivo, como são, vamos pensar aqui, os parques, como são, né, o ar, as matas, as águas. Então, a propriedade privada, ela tem essa causa, ela é apontada por Rousseau como a causa dessa degeneração, da desigualdade e da corrupção, o tipo de sociedade que nasceu aqui com a propriedade privada. Não é à toa que Rousseau é um dos grandes precursores da teoria marxista. A outra razão, que é importante a gente destacar, é uma capacidade humana de aperfeiçoar a si mesmo. É que ele chama de perfectibilidade. A perfectibilidade é essa capacidade do homem de se reinventar, de modificar a si mesmo. Ou seja, com o passar dos anos, com o passar do tempo, vai se preponderando no homem a racionalidade a partir dessa tal perfectibilidade. E essa também era uma das causas da saída do homem do estado de natureza. Aqui, o contrato social, aqui está ao fundo a imagem uma imagem clássica aqui da Revolução Francesa, do Delacroix, que a imagem aqui dessa mulher ao centro, a liberdade, guiando os franceses em direção à liberdade, ou seja, pondo fim ao estado de corrupção política, econômica e moral do século XVIII. Então, para o Rousseau, esse processo de corrupção política e moral, que esse tipo de racionalidade, que esse tipo de cultura impôs à sociedade francesa no século XVII, era necessário, só poderia ser superado por um novo contrato social, a partir de uma nova organização social e política que tivesse como centro, que tivesse como objetivo a garantia da liberdade humana. Então, no contrato social, ele começa assim de forma belíssima, vocês certamente já devem ter lido essa frase, diz o seguinte: o homem nasceu livre, mas está acorrentado em todo lugar. Então, romper as correntes do homem e restituí-lo à liberdade é o objetivo do contrato social. Eu botei aqui, entre as características principais do contrato social, eu botei aqui uma foto da aprovação da Constituição Brasileira de 1988, a nossa Constituição atual. Por quê? Porque os momentos, o contrato social, ele de fato significa o momento da criação de uma nova Constituição, e toda Constituição é um pacto político. O contrato social, ele se dá através do quê? Através da prevalência da vontade geral. Então, a vontade geral, o que é a vontade geral? É quando os interesses particulares
são de tal forma postos de lados em favor do interesse coletivo que o conjunto dessas vontades, o conjunto de que há comum nessas vontades é a vontade geral. A vontade geral é o quê? Ou a vontade geral faz prevalecer o interesse comum. Então, o interesse comum é que todas as crianças, jovens e adolescentes tenham acesso à educação, todas as pessoas tenham acesso à saúde. Isso são interesses comuns. Isso são exemplos de prevalência da vontade geral. A vontade geral, ela é fruto de um pacto e de um acordo entre indivíduos que são iguais. É por isso que a vontade geral, a prevalência do interesse coletivo, leva necessariamente a uma partilha de bens econômicos sociais por meio da política a toda a coletividade. Por fim, o poder soberano para o Rousseau, como não poderia deixar de ser, sempre pertence à coletividade, porque o poder soberano ele vai sempre emergir do povo e não de grupos ou de interesses particulares. Então, em linhas gerais, era essa aqui a apresentação que a gente tinha que fazer. E agora acho que nós já temos condição de avançar para as nossas atividades. Vou parar aqui a apresentação. Vou parar aqui a nossa gravação.